aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo eu vou analisar com vocês o primeiro episódio da sexta temporada de The Walking Dead, que estreou faz alguns minutos atrás, né? Esse vídeo provavelmente está sendo lançado um dia após o lançamento, porém eu acabei de ver o episódio agora, e teve várias coisas interessantes que eu gostaria de discutir com vocês. O episódio provavelmente vai estar dublado amanhã, quer dizer, no caso, hoje à tarde na Fox, ou também já deve estar disponível para download, mas de qualquer forma, vamos começar a analisar esse episódio. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de discutir com vocês a respeito desse primeiro episódio, da sexta temporada, foi a questão da mudança de ambiente e localização no tempo. Porque, como de costume, nós normalmente temos um salto temporal, e esse salto temporal parece que surpreendeu algumas pessoas. No meu caso, eu fiquei um pouco surpreendido em relação à mudança de localização, porque no episódio 16 da quinta temporada, que no caso foi o último episódio, os personagens estavam em Alexandria, acabou de acontecer a morte do Pete, a morte do Reg, e o Morgan acabou se encontrando com o Rick. E no caso desse primeiro episódio da sexta temporada, o ambiente muda completamente, mostrando as pessoas já perante um exército de zumbis em um desfiladeiro, sei lá, em um buraco lá, e começou já o início de um planejamento, começou as ações diretas, as pessoas não ficam paradas conversando, já começou a liberação de zumbis, uma horda vindo em direção aos personagens, e eles parecem estar planejando alguma coisa. E durante o processo do episódio é que esse planejamento é revelado lentamente. E esse foi um ponto interessante, porque nas temporadas anteriores nós não tínhamos essa questão de planejamento sendo revelado durante o processo do episódio. Nós tínhamos um problema, uma busca por solução e possivelmente uma solução do mesmo. Mas esse episódio não teve isso. Esse episódio já começou com um problema acontecendo e com a solução já sendo imposta no acontecimento de ações, né? Então isso que fez esse episódio começar já a chamar a atenção nesse início, por uma ação perigosa, um início poderoso, onde envolveu cenas de tensão, dúvida e uma grande quantidade absurda de zumbis, né? Nós não sabíamos o que estava acontecendo, por que os personagens estavam assim, como é que os personagens foram para naquele lugar e etc. E durante o processo do episódio é que foi revelado todas as respostas, ou pelo menos a maioria delas. Enquanto o episódio ia acontecendo, surgiu um efeito interessante na tela, onde algumas cenas ficaram em preto e branco e outras coloridas. Eu fiquei em dúvida inicialmente do motivo disso acontecer, mas rapidamente deu para perceber que as cenas em preto e branco representavam o passado, mostrando vários pontos interessantes, principalmente a explicação do passado de alguns personagens, principalmente a relação do Rick com o Morgan, as atitudes do personagem Ron perante a Diana e o Rick, sobre suas decisões, sobre onde colocar exatamente o corpo do pai desse personagem, e também o surgimento de novos personagens, como o próprio Heath, que é um personagem importantíssimo nos quadrinhos, com o seu grupo, que eu acho que tinha como membros o Scott e a Annie, né? Eles não parecem que foram realmente bem focados ou desenvolvidos nesse episódio, porém, claro, ainda temos o resto da temporada para focar neles, mas a aparição do Heath realmente foi algo chamativo, principalmente para quem está interessado, ou pelo menos leu a história em quadrinhos, né? O Heath é um personagem legal, é carismático, então ver ele na série finalmente, e sua relação com o Eugene, com o Glenn, e com vários outros personagens, fez o episódio 1 se tornar algo bastante satisfatório e agradável. Também tivemos o balãozinho vermelho, não só o vermelho, mas como laranja e outras várias cores. Mas a questão do balão pareceu uma menção a um elemento apresentado no episódio 15 da quinta temporada. Então nós já tivemos aí a questão da menção de elementos já apresentados anteriormente. Então, tivemos menções, tivemos focos em personagens novos, tivemos o desenvolvimento do laço de personagens já conhecidos anteriormente. Então, a partir daí o episódio estava bastante ótimo, né? Aí começou aquele efeito novamente preto e branco, e a partir de um certo ponto, esse efeito começou, na minha opinião, começou a ficar um pouco enjoativo demais, porque eu ficava tão focado no presente, do motivo daquilo que está acontecendo e como aquilo ia acabar sendo solucionado, que as cenas do passado não me fizeram ficar tão, como posso dizer, curioso, assim. Tivemos a questão das atitudes do Carver, que ele parecia contra as atitudes do Rick,
né, se impondo como líder, que já era algo meio que esperado, né, algumas pessoas sendo uma questão de oposição à liderança, mas foi legal a maneira como é que isso foi apresentado. Ele já mostrando que queria acabar com a liderança do Rick, ele ameaçando matar o Eugene, e no final das contas o personagem ser morto mesmo após o ato de misericórdia do personagem principal. A questão do Carver, eu não esperava realmente nada dele, eu já esperava ele morrendo nesse episódio, mesmo ele surgindo inicialmente nesse episódio, né, de uma forma mais focada. Mas o ato de misericórdia do Rick, a questão dele olhar pro Carver e falar: eu não vou te matar, você pode trabalhar com a gente e tudo mais, parece que ele se vinculou um pouco às ideias do Morgan. Porque o Morgan parecia um cara que valorizava muito a vida do próximo, e o Rick, que antigamente era um cara meio ditador ao ponto de atirar primeiro e depois conversar, ele parece que se vinculou um pouco às ideias de seu amigo, se tornando um personagem muito mais fortificado, construído e, como posso dizer, que toma atitudes diferenciadas de suas contrapartes das temporadas anteriores. Então essa mudança de personagem, essa mudança de atitude é um forte ponto de desenvolvimento do personagem. Então foi ótima a questão de colocar já essa influência de ideias no personagem principal perante as ideias do Morgan. Também tivemos alguns pontos interessantes vinculados com os quadrinhos, que foi a decisão do Glenn pedir para Meg continuar com a Diana, ao ponto de ajudar as pessoas ainda identificarem a Diana como uma pessoa importante, capaz de sobreviver a vários momentos tristes, e isso pode ser um grande catalisador para transformar a Meg numa futura líder, usando a sua inteligência para conseguir entender melhor como o sistema de Alexandria funciona, para assim ela poder se vincular mais à sua contraparte dos quadrinhos. Porém, isso não está bastante vinculado com a ideia desse vídeo, porém é uma menção importante. Outro ponto também foi a questão do problema do episódio. Ao contrário dos outros episódios, que parecia apresentar um vilão ou um problema significativo, no caso reduzido, né, que possamos observar de várias formas diferentes, nesse episódio foi somente uma horda. Esse foi o problema do episódio, uma grande horda de zumbis, e que deveriam ser levados para um local seguro. Foi algo completamente diferente dos episódios anteriores, olha só quantas coisas diferentes. Porém, o episódio inteiro é isso, é eles tentando trazer a horda para um ponto diferente, realmente não teve grandes momentos de perigo, e que no final das contas não parece que deu muito certo, por causa da buzina. E esse foi o ponto final do episódio. Se tivesse um problema muito maior na metade do episódio, eu acho que o episódio poderia ter sido algo um pouco mais interessante, chamativo, perigoso e etc. Então, o início foi poderoso, a expectativa estava altíssima, a partir da metade a coisa começou a cair um pouquinho, só um pouquinho, e no final do episódio continuou mais ou menos, porque realmente não mudou muita coisa da situação inicial para a final. De modo geral, o início do episódio foi bem poderoso, foi bem forte, cara, a horda de zumbis foi uma coisa que deixou as pessoas loucas e curiosas. O meio, mesmo tendo elementos chamativos, meio que ficou, na minha opinião, um pouco enjoativo comigo. Eu só fiquei focado na questão de presente, mesmo que no passado tivesse algumas tramas, mas que foram rapidamente resolvidas. Tivemos a questão de redenção também, porém eu acho que a palavra do episódio mesmo é a questão de atitude. O personagem principal, Rick Grimes, parece que mudou muito em relação à sua última aparição no último episódio da quinta temporada, no caso episódio 16, o que fez o personagem parecer muito mais diferente, primeiramente diferente, mais forte, e que parece se arriscar muito mais, ao ponto em que ele deixa um personagem que antigamente parecia um inimigo vivo. Isso expõe mais ele ao perigo. E ao mesmo tempo que isso pode ser uma coisa boa, isso também pode ser uma coisa ruim. Tanto boa pro ponto dele conseguir futuros aliados, quanto ruim ao ponto desses aliados causarem problemas, como o Carver causou nesse episódio. Ele conseguiu atrair uma horda de zumbis para um lado que não deveria e acabou sendo mordido e morto no processo. E o episódio foi finalizado com a questão da buzina, né? Tivemos o controle da horda de zumbis, que foi resumidamente o episódio inteiro, né? Os zumbis sendo transportados para um local longe, e de alguma forma uma buzina, um barulho altíssimo foi acionado, e parece que foi nas proximidades de Alexandria, ou talvez até dentro daquele local. Nós não sabemos a origem desse barulho, quem causou esse barulho, ou o motivo disso acontecer, e quando a gente estava chegando ao ponto de descobrir, acabou o episódio. Assim, o final foi meio estranho, porque, sei lá, deixou um gancho. Obviamente deixou um gancho, porém, eu acho que não foi meio inadequado mostrar uma buzina
a horda chegando e puf, acabou. Claro que de forma geral o episódio foi bastante diferente dos anteriores, principalmente por apresentar um ambiente muito mais perigoso, muitos mais zumbis e efeitos interessantes de preto e branco que inicialmente foram chamativos e após alguns minutos foi um pouco enjoativo. Mas o final eu não achei tão agradável, eu acho que poderia ter sido um pouco diferente. Então assim, de forma geral, vendo todos esses pontos, menção de quadrinhos, problemas internos, a nota que eu vou dar para esse episódio vai ser a nota 8. Eu achei o episódio legal, a ordem em si foi genial, porém também teve a falta de foco em alguns personagens. O Daryl Dixon só andou de moto, a Sasha conversou um pouco, porém não foi nada demais, o Abraham pareceu que se soltou um pouco, a Rosita eu acho que nem apareceu direito, a Tara foi legal porque ela finalmente acordou e tudo mais, e ela acabou não sabendo da morte do Nolan, e tudo mais, cara. Foi um episódio bem diferente, porém não ao ponto de ser um dos melhores episódios da temporada. Mas também estamos no início da temporada, então não tem como dizer isso ainda. Bom, então, como eu disse anteriormente, nota 8. E se você gostou do episódio, se quer comentar alguma coisa, por favor, comente. E não esqueça de, como eu disse, comentar, curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o mesmo. E eu tenho um grupo e uma página no Facebook chamado Fox Walker BR. Ambos os links vão estar aqui na descrição desse vídeo. E também não esqueça de entrar na página Fãs da Walking Dead e da Walking Dead Zumbis. Duas páginas bem interessantes, referente à série da Walking Dead e Fear the Walking Dead. Então todos os links vão estar aqui na descrição desse vídeo, então ajude tanto as páginas quanto canais a crescerem. Então, essa foi a minha análise sobre o primeiro episódio da 6ª temporada de The Walking Dead, que estreou faz alguns minutos atrás. Então, Fox, só que até o próximo vídeo, valeu!